Abra a sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Deixa aberto aí um pouquinho, já que nós vamos ler o Salmo 77. Irmãos, quando nós estamos passando ou enfrentando algum momento de tensão na nossa vida, algum momento de angústia, algum problema grave que nós temos dificuldade de resolver, pensamos de várias formas, isso consome o nosso dia, a nossa mente. Quando nós passamos por esses momentos de tensão, é possível e a tendência é que nós, como seres humanos, entremos em certo descontrole emocional. Deixa eu explicar melhor. Nós ficamos um pouco descontrolados e é visível isso em momentos de tensão, em momentos de angústia. Nós falamos geralmente com quem nós mais amamos, as pessoas mais próximas, de forma mais áspera. Às vezes nós até gritamos um pouquinho, geralmente com as pessoas mais próximas, aquelas que nós temos mais intimidade. Nesses momentos de tensão, nesses momentos de problemas graves, de angústias que enfrentamos, nós entramos ou passamos, a nossa reação às vezes é de descontrole emocional. Nós precisamos entender isso e precisamos aceitar isso. Às vezes as pessoas falam para nós: olha, você está gritando um pouquinho esses dias, as respostas suas estão um pouco ásperas, o nível, o limiar de irritabilidade é mais baixo, fica mais sensível, qualquer coisinha nos irrita. Acontece isso? Vai pensando. Nós falamos às vezes coisas que depois vamos nos arrepender mais tarde, ficamos até com vergonha depois, Pensamos em agir diante dessa tensão, diante dessa situação, às vezes de maneira precipitada, equivocada. Tentamos resolver alguma coisa e por vezes nos precipitamos. Por quê? Porque estamos descontrolados emocionalmente, não totalmente, é claro, mas não estamos bem controladinhos, gritamos, nos asperamos, nos irritamos facilmente. Quer ver se você já passou por isso? Deixamos de comer, ou alguns reagem de forma contrária, comem excessivamente. Perdemos o sono. Quantas vezes perdemos o sono? Por problemas que nos atingem de tal forma, uma tensão tão grande, e tudo isso vai juntando. É preciso que alguém chegue em nós e fale: olha, cuidado, você está passando por um período de estresse muito forte, você não está percebendo tanto que você está irritado com coisas pequenas. É assim que acontece. Às vezes nós orientamos alguém, às vezes alguém fala isso para nós, chega até nós, a gente tem dificuldade de entender quando é da nossa parte, mas acontece, a irritabilidade. Motivos: quem sabe a tensão no trabalho, estão exigindo demais, brigas, perseguições, acontece muito isso. A gente chega tenso em casa, discute com o mais chegado, marido, esposa ou filho. Um assunto muito importante que precisa ser resolvido, decisões que precisam ser tomadas. Às vezes, adolescentes, jovens ou até adultos, sentimentos abalados, traições, a perda do namorado, ou qualquer outra situação familiar que abala os nossos sentimentos. Situação financeira aperta e nós começamos a descontar em função de outras coisas, ficamos irritados, nosso palavreado é áspero,
com as pessoas que mais gostamos. Às vezes até alguém diz, engraçado que lá com uma tal pessoa você não fala assim, comigo você está falando. É porque a gente costuma dizer com as pessoas mais próximas mesmo. Doenças que nos tiram o sono e levam a nossa irritabilidade, deixam mais sensível. Olhando para esse salmo aqui, o Salmo 77, eu creio que os irmãos estão com a Bíblia aberta já. Olhando para esse salmo, nós não sabemos o motivo, tá? O autor não nos diz, Asaf, o escritor desse salmo, mas ele passa aqui por momentos de angústia, que ele diz aí no versículo 2, no dia da minha angústia, né? Ele estava muito angustiado, e nós vamos perceber um descontrole emocional desse salmista muito grande durante esse salmo. Aliás, alguns passos que ele toma aqui, que nós também tomamos e agimos assim diante das tensões, das preocupações, dos problemas que nos afetam. Esse Salmo 77, eu gostaria que você guardasse ele toda vez que você estiver um pouco irritado, um pouco descontrolado emocionalmente. Tá? Eu queria que você guardasse o Salmo 77, tá? Lá no seu criado, lá na sua escrivaninha, e lesse ele todas as vezes que você percebesse que algo parecido com o que Asaf está vivenciando aqui, você também possa estar passando. Grandes problemas, decisões a serem tomadas, problemas de saúde, financeiros, que nos deixam descontrolados muitas vezes. Saímos do eixo, e aí gritamos, brigamos com os queridos, pensamos em agir de forma equivocada, precipitada. Quando você perder o sono, quando você deixar de comer por algum problema, leia o Salmo 77 e perceba que isso também aconteceu na vida de um grande servo de Deus, Asaf. E nós vamos perceber que o que aconteceu com Asaf acontece também conosco. Eu quero pautar isso. Eu quero que você vá caminhando comigo. E perceba se não é assim na sua vida. Que nós possamos seguir o que Asaf fez aqui, especialmente no final. Versículos de 1 a 3, ou de 1 a 2. A primeira atitude quando nós nos encontramos apertados, angustiados, com grandes problemas a serem resolvidos, situações de grandes tensões. A primeira atitude que nós tomamos, e que Asaf tomou também, versículos 1 e 2, é conversar com Deus, é orar. Eu creio que essa seja a sua atitude também. A primeira coisa que você faz, talvez não aquela oração oficial, que você entra no seu quarto, né, e para orar realmente, mas quem sabe andando pelo trânsito, no carro, ou até mesmo pelas ruas, você vai começando e vai conversando com Deus. Essa é a primeira atitude que nós tomamos. Olha lá, versículos 1 e 2. Asaf diz assim: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. Está conversando com Deus, orando. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Essa é a primeira atitude. Até o versículo 2. Asaf tomou essa atitude. Eu creio que todos nós tomamos. Primeira reação nossa: vamos orar. Vamos orar, baixar a cabeça e conversar com Deus. Às vezes oramos nós, às vezes já estamos um pouquinho fracos, mas ainda pedimos para um irmão, um amigo, ou ligamos para alguém orar por nós. Mas a primeira atitude é essa: orar. E nós oramos até com toda a nossa força, muitas vezes, como Asaf faz aqui, a ponto de, no versículo 2, dizer que passava a noite, ou passava horas em oração. Talvez você não passe horas, 1, 2, 3 horas seguidas, mas se contar esses momentos de tensão, quantas vezes se dirige a Deus, você já percebeu como que é. Nos momentos de tensão, nós, durante o dia, vamos conversando com Deus, mais do que em outros dias. Se juntarmos tudo, quem sabe dá horas na presença do Senhor em oração. E mais, uma oração, como diz o texto aqui, com as mãos estendidas. Erguem-se as mãos, ou estendem-se minhas mãos, diz Asaf ao Senhor. Nós fazemos isso muitas vezes, talvez não literalmente com os braços erguidos, às vezes até sim, mas às vezes interiormente estamos com os braços erguidos. Porque braços erguidos significa
pelo menos 3 coisas. Primeiro, perseverança, porque os orientais têm esse hábito de orar com os braços estendidos, ou ajoelhados, como nós vemos por aí. Você já deve ter visto essa imagem. Eles se ajoelham, esticam os braços à frente e começa a cansar, começa a doer. É um sinal de perseverança também. O primeiro sinal, com as mãos erguidas, o cansaço ainda é maior, e começa a pesar a ação da gravidade. Então veja que o salmista ainda está com perseverança. É sinal de rendição também, porque quando eu elevo minhas mãos a Deus, quando eu estou cantando, por exemplo, como nós estamos aqui, eu ergo minhas mãos aos céus, não é que eu quero alcançar a mão de Deus, mas eu estou me mostrando rendido ao Senhor. Quando alguém dos filmes aí vinha assaltar alguém, pedia que ele levantasse as mãos em sinal de rendição. Está rendido. A outra pessoa tem total ação e controle sobre a sua vida. É isso que eu levantar as mãos, não que Deus venha nos louvar, mas é em louvor, em rendição. O Senhor controla a minha vida. Veja aqui, Asaf orava assim ainda, mãos erguidas ou estendidas. É também, além de sinal de rendição e sinal de perseverança, é também sinal de confiança, porque então, quando eu faço esse gesto, é porque eu estou confiando em alguém realmente superior a mim, que pode realmente cuidar da minha vida. Primeiro momento que nós temos diante das grandes turbulências da nossa vida. Quem sabe você não está vivenciando isso agora, mas você pode lembrar momentos que você passou assim. Quem sabe você vai passar logo mais, e Deus já está te preparando através desse salmo, para que você então estenda suas mãos, uma prática de perseverança, confiança, rendição ao Senhor, e ore a Deus. Esse é o primeiro passo que nós todos fazemos e devemos fazer: erguer as mãos. O apóstolo Paulo, certa vez, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele pede para que os varões orem em todo lugar, levantando, erguendo mãos santas, porque é símbolo de confiança, de perseverança, de rendição e autoridade que vem de Deus sobre os homens para orar. É assim a sua oração? Eu creio que sim, porque no primeiro momento eu tenho certeza que nós passamos a conversar mais com Deus. E eu digo, não estou falando daquela oração às vezes que nós taxamos como oficial, sabe? Aquela vamos orar então, e vem meu irmão orar conosco, ou na igreja, quando nós pedimos, vamos fazer uma oração, mas é aquela conversa sua durante todo o dia com Deus. Se você estiver passando por um momento assim, agora você sabe o que eu estou falando. Nosso contato com Deus é ainda maior, para que nós não nos irritemos facilmente, para que nós não tomemos atitudes precipitadas, não gritemos para as pessoas nem com Deus. Por exemplo, que eu dei no começo, não respondamos a Deus de forma áspera, rude, mas que possamos realmente falar com o Senhor. E olha, vai chegando uma hora na oração e a tensão, o problema persiste, e nós começamos bem na oração, mas às vezes essa oração, assim como foi com Asaf, ela vai cessando. A oração confiante, eu digo, aquela oração de persistência, de confiança, de rendição perante o Senhor, quando as adversidades são muito grandes, você sabe do que eu estou falando, nós começamos a cansar de orar, e o inimigo nos tenta até achar que devemos parar de orar, e não faz mais sentido continuar orando, quando parece que Deus não está atendendo, a ponto de no final do versículo 2 aí do nosso texto, Asaf, esse que está angustiado e escreveu esse salmo, diz que a minha alma recusa a estar consolada, e esse termo não consegue se consolar. Literalmente, Asaf está dizendo assim: a minha alma já está agonizando. Você já chegou nessa situação de orar, momento de tensão persiste, as provações continuam, os problemas continuam, e você começa então, começou com toda a força, levantando os braços, erguendo, perseverante, rendendo ao Senhor, confiante, mas vai passando os dias, a angústia continua, a tristeza continua, e a minha alma, a gente fala como salmista, já se recusa a consolar-se. Ela entrou em estado de agonia, começou a agonizar.
Parece que vai morrer. Muitas vezes só não morre porque Deus se segura ainda. O crente vai passar por isso e pode passar por isso. O grande servo de Deus passaram por isso. Não dá nem vontade de orar mais. Se isso tem acontecido com você, olha no Salmo 77, um grande servo do Senhor passou por isso. Não tinha mais vontade de orar. A alma estava agonizando. É como se ele dissesse ao Senhor: eu estou morrendo. Meu Senhor está morrendo, mas eu não tenho mais forças para orar. Nem para pedir para alguém mais orar. Acabou, ou acabaram as minhas forças. Mas cuidado, meus irmãos, porque não se esqueça que geralmente no momento das tensões nós estamos em desequilíbrio emocional. Nós estamos em desequilíbrio e podemos tender por um lado muito preocupante. O que está aqui nos versículos 3 a 10 do texto. Muito cuidado, não deixe de orar, pois quando nós paramos de orar com confiança ao Senhor, nós começamos a mudar a maneira de ver a Deus. Isso é terrível, porque agora, embora esteja falando ou se referindo a Deus, as palavras são rudes, são ásperas. São de alguém que está irritado com o próprio Deus. Versículo 3, acompanhe na sua Bíblia. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha visão. Mudou-se a destra do Altíssimo. Veja que agora, no versículo 3 ao 10, depois de orar, começando a orar com confiança, amando a Deus, erguendo as mãos, levantando as mãos estendidas, perseverança, rendição, confiança em Deus. No segundo momento, quando a tensão continua, quando a provação continua, quando o problema está ali, não sai, nós perdemos as forças. É comum que isso aconteça. E por certo, se um servo grande de Deus, como Asaf, líder dos louvores da casa de Deus, se Asaf passou por isso, eu quero crer que eu e você passamos por isso. Muitas vezes nós começamos a falar algumas besteiras para nós, algumas bobagens, porque mudou a forma, a maneira de vermos a Deus agora. Olha o tamanho desse equilíbrio emocional que acontece conosco, hein? E aqui referido através da pessoa de Asaf. Olha no versículo 3, de esperança que ele estava no começo, a total repulsão de Deus. Acontece com você isso? Começou esperançoso, passou um tempo, o negócio não resolveu, nós começamos a repulsar a Deus, querer distância de Deus. Veja aqui no versículo 3, ele diz que: olha, eu começo a pensar em Deus, ao invés de me alegrar, eu começo a gemer. Que tristeza. A hora de pensar em Deus é hora de pensar em esperança, é hora de pensar em alegria, é hora de confiar. Mas o salmista chegou num ponto que ele lembra de Deus e passa a gemer. E nós sabemos que gemidos são dores profundas. Nós suportamos dores bem. As mulheres melhor que os homens. Mas de forma geral nós suportamos as dores. Trabalhamos com dores. Agora, quando ela torna insuportável, quando ela está muito grande, nós começamos a gemer de dor, gritar, sentimos muito. Essa é a sensação que ele tem de Deus quando ele pensa em Deus. Ele geme. Pensar em Deus: ai, não acredito, porque eu vou orar a Deus, mas não vai resolver. Eu
geme só de pensar em Deus. Essa era a situação do salmista e muitas vezes a nossa. Muitas vezes a nossa. Olha a continuidade. Quando ele lembra de Deus, ele geme. Quando ele medita, desfalece o espírito. Se estava agonizando anteriormente, agora já desfalece. Ele está morto já. Não há mais soluções. Não vou orar de novo. Não adianta orar. Quem sabe você já falou isso. Asaf falou. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Versículo 4 continua o desequilíbrio emocional de Asaf e o nosso, parece o nosso, porque depois da esperança em Deus, que nós passamos a repulsar Deus agora, perdemos toda a esperança, é pensar em Deus eu passo a gemer, é meditar em Deus eu desfaleço, é como se eu estivesse morto, eu passo então a culpar a Deus dos nossos problemas, do problema do pecado que habita em nós. A queda trouxe maldição e nós vamos ter problema. Por causa do homem, nós passamos a culpar a Deus. Olha no versículo 4. Ele está falando com Deus: não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Nesses momentos vem a insônia, e você sabe do que eu estou falando. Nós perdemos o sono, passamos a noite em claro, perturbados, e começamos a ficar cada vez mais irritados. E Asaf já passou por isso, viu, irmão? E começamos a ficar irritados e começamos a orar de forma até brava com Deus, colocando Deus na parede. Senhor, eu preciso dormir. Senhor, não, meu Deus, pelo menos me deixa dormir. A culpa de eu não estar conseguindo dormir, essa insônia do Senhor. Senhor, não é Deus? Eu preciso dormir. Nem dormir, Senhor, me deixa. Aí, não me deixe pregar os olhos. Nós começamos a culpar a Deus. Desequilíbrio total, desequilíbrio emocional. Diante de tensões acontece isso. Começamos a culpar a Deus, ao invés de confiarmos. A culpa agora é de Deus pelos problemas que eu estou enfrentando. Se eu não consigo dormir, se eu passo a noite em claro, porque eu não confio em Deus e meu coração não descansa, em paz não me deito e logo não pego o sono. E agora eu começo a culpar a Deus. Vai mais à frente, versículos 5 e 6. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos do passado, de passados tempos, e de noite eu fico me indagando no íntimo, o meu espírito perscruta. Começo a pensar, e não em cantar e louvar, em cantar e engrandecer e louvar. Quem sabe no momento de insônia seu, quem sabe se você começar a louvar Deus, glorificar o nome do Senhor, cantar louvores, ler a palavra de Deus, mas não, o que preenche a nossa cabeça são as coisas do passado, e começa a entrar. Versículo 7 para frente, vai piorando a situação do nosso desequilíbrio emocional. Começamos a questionar a Deus agora. Quantos de nós fazemos isso? E não são perguntas boas, não, são perguntas de quem está totalmente desequilibrado. Era melhor ficar calado. Mas como Deus também sonda os nossos pensamentos, falar ou ficar quieto, dá no mesmo, porque o que vale é o que está na nossa mente. Mas veja as palavras de Asaf, o líder de louvor da casa do Senhor, ministro de louvor. Veja que situação ele chegou, mesmo se você já não chegou nessa situação. Lembra que você começou a orar com perseverança, mas agora você já está. Rejeita o Senhor para sempre, versículo 7. Acaso não torna a ser um propício? Essas eram referências a promessas de Deus, quando disse que estaria com o seu povo sempre. A impressão que o salmista tem é que o Senhor não está com ele, está rejeitando, está se afastando. Ora, se Deus prometeu que estaria conosco, se Deus prometeu que seria propício a nós, Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não recusa a nossa presença, não rejeita a nossa presença para sempre. Nós começamos a questionar o Senhor com palavras duras, pesadas. É engraçado que se nós vemos alguém falando isso de Deus, nós repreendemos, muitas vezes essas frases estão na nossa boca. Versículo 8. Vai cada vez piorando os questionamentos. Cessou perpetuamente a sua graça?
Quer dizer que Deus não é mais gracioso. Caducou a promessa para todas as gerações. Deus nunca mais vai agir em geração nenhuma. Começou a mexer com a dignidade de Deus. Deus é um Deus gracioso, a salvação é pela graça. Os bens que nós temos é graça de Deus. Tudo que nós temos é de graça, é dado por Deus. Mas nós começamos a questionar: será que foi Deus mesmo que tem dado? Ou será que sou eu que tenho conseguido? Nós começamos a questionar Deus. Será que as promessas de Deus caducaram? Perderam valor? E mais, por todas as gerações. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Questionamos a Deus. Pressionamos o Senhor. Versículo 9. Ele continua, ele não desiste. Ele está muito irado. Ele está muito confuso. O coração dele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O nosso é assim. E então nós estamos desequilibrados muitas vezes. Momentos de tensão, observa, você vai estar perto disso. Depois de ter orado já. Mas o versículo 9: esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido até as suas misericórdias. Você conhece o texto de Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor. A forma de não sermos consumidos. O fato de não sermos consumidos pelo pecado são as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada momento. A que ponto chegou o ministro de louvor? A que ponto chegou o crente de indagar a Deus se as misericórdias dele se foram? Se ele deixou de ser bom? Mas ainda uma frase pior ainda, que é a última, do versículo 10. Quando eu leio esse salmo, esse versículo 10, dá vontade de chorar. Não pelo azar disso, mas pelo que nós muitas vezes fizemos, ou pelo que eu muitas vezes posso dizer, meu Deus. Eu chego ao cúmulo de dizer no versículo 10, diante da minha aflição, ele diz: mudou-se a testa do Altíssimo. Quer dizer que Deus não está mais à destra do Pai? Jesus não está à destra do Pai? Se Jesus não é mais à destra do Altíssimo, então Ele não morreu por nós. Então Ele não intercede por nós, como nós lemos em Romanos 8, no início do culto. Então não adianta cantar louvores mais ao Senhor para quem está à destra do Pai receber. Aliás, se mudou a destra, porque ele diz: mudou-se a destra, quem ocupou esse lugar? Que ídolo ocuparia o lugar de Jesus ao lado de Deus Pai, à destra de Deus, aquele que intercede por mim, aquele que é meu advogado enquanto o diabo na cruz? Nós chegamos ao extremo, em outras palavras, talvez você não diga essas frases, irmão, mas nós chegamos ao extremo de dizer frases perigosas, pesadas para Deus, quando nós estamos em desequilíbrio emocional. Eu já passei por isso. Não disse essas frases, mas disse frases semelhantes. Eu creio que muitos de nós aqui também já dissemos. Talvez não atrás, há muito tempo. Talvez estamos vivenciando isso. Começamos orando. E bem, com perseverança. Peguei as mãos. Estendidas. Rendição, confiança. Mas continua o problema. E Asaf, como homem normal como nós, um grande homem de Deus. Se você ainda não ouviu falar sobre Asaf, pesquise depois. Um grande servo de Deus, ministro de louvor, começa no seu desequilíbrio emocional a acusar Deus, a repulsar Deus da sua presença. Quando eu penso em Deus agora, eu gemo. Eu prefiro nem pensar no Senhor agora. Ele esqueceu do seu benigno, sua graça caducou. Suas misericórdias existem realmente? Aliás, será que Jesus existe mesmo? Será que Ele está mesmo na destra do Pai? Porque eu não estou vendo nada na minha vida mudar. Esse meu problema está me consumindo. O grande diferencial nosso e de Asaf é que Asaf não parou por aí. E nós muitas vezes paramos. E eu quero te ensinar, ou a Bíblia quer te ensinar essa noite, a não parar por aí. Se isso acontecer, imagine, olha o que eu vou dizer para você. Deus sabe, já espera que isso aconteça em nós.
Nós somos humanos, imperfeitos. Nós vamos desagradar a Deus algumas vezes, infelizmente, viu? Porque o pecado ainda habita em nós vamos nos levantar muitas vezes contra Deus, infelizmente. É aquilo que Paulo diz que ele não quer fazer, mas acaba fazendo. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo, porque eu sou pecador. Então, tudo bem. Se você chegou nesse estado alguma vez, ou se, quem sabe, essa semana você vai enfrentar um momento de tensão muito sério, ou se você tem vivenciado agora e tem parado aqui, cansou de Deus, cansou de Jesus, eu te levo a refletir o final do Salmo, versículos 11 em diante. A palavra de Deus diz para você recordar, considerar. Essa palavra considerar é listar. Ou seja, volte à palavra de Deus e veja tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor já fez. Versículo 11 em diante: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. É interessante que esse recordar, recordo, na língua hebraica, que foi escrito esse salmo, ele está com uma conjugação de verbo que se refere só ao que é feito por Deus. É mais ou menos assim. Quando eu digo que um irmão ou uma irmã vai fazer, eu falo, eu me recordo do que a Kevin fez, ou me recordo do que o Wesley fez. Esse recordo é uma palavra. Quando eu uso para Deus, para me recordar do que Deus fez, é outra palavra. É outro modo verbal usado. É só para Deus. Porque o que Deus faz é infinitamente superior ao que qualquer um dos homens pode fazer. E agora Asaf passa a recordar do que Deus faz, do que só Deus pode fazer e nenhum homem pode fazer. Então esse recordo é muito forte nesse texto. Ele não está recordando de nenhuma coisa que possivelmente um homem também poderia fazer. Ele só está recordando daquilo que só Deus pode fazer. É isso que você deve fazer. Depois de falar tanto de bobagem para Deus, depois de colocar ele na parede, depois de estirar muito contra Deus, passe a recordar então das obras de Deus, das maravilhas de Deus. No versículo 12, Asaf diz que considera também as tuas obras e cogita os teus prodígios, e começa a falar da criação de Deus, de tudo que Deus já fez. Só que esse considero, esse verbo considerar, é como se ele pudesse pegar uma folha de papel e listar, começar a escrever, porque aí nós fazemos um exercício do que Deus já fez. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que dá errado na nossa vida. Se alguma coisa acontece adversamente a nós já falamos, aí Deus, está vendo? O Senhor permitiu mais isso. E ainda fala, de forma irônica, graças a Deus, tem que dar graças. Não como ser humano, como crente cruel, mas Deus sabe disso. Ele só quer que depois que você falar essas coisas horríveis a Deus, Ele quer que depois você pegue uma folha de papel, faça um exercício e considere, faça a listar. Se você fizer isso durante o dia, tudo que Deus já fez não vai caber em folhas de papel. Se você considerar o ar que você respira, se você considerar o café que você tomou, se você passa a considerar tudo de bom que Deus faz com você durante o dia, até coisas que você nem sabe, se coloca lá no papel. Quantas vezes você foi liberto de algum assalto? Quantas vezes você foi liberto de algum acidente de trânsito? E passa a considerar, passa a listar, que começa a dar vergonha das vezes que nós nos colocamos contra Deus de forma pura. É isso que o salmista faz. E ele continua dizendo: o teu caminho, então, ó Deus, versículo 13, é santidade. Que Deus é tão grande quanto nós. Tu, Deus, operas maravilhas entre os povos, tens feito notório o teu poder. Agora ele voltou a pensar em que realmente é o braço do Senhor. Versículo 15: com o teu braço, olha, já referência a Jesus de novo, a destra de Deus. Com o teu braço reviste o teu povo. Olha, revir vem de Jesus, a destra de Deus. Veja que aquele momento de desequilíbrio que eu falei que nós vamos passar, pode ser suprido, pode ser passado quando nós nos voltamos, então começamos a recordar só o que Deus pode fazer e considerar, fazendo uma lista de tudo que Deus faz por nós diariamente.
envergonhados, em primeiro lugar, mas esperançosos e confiantes novamente, a ponto de voltar a pensar em Jesus, versículo 15, como aquele que nos remiu, como aquele que é poderoso. Versículo 16 até o 19, então ele passa a exaltar as obras da criação de Deus. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Veja que a noção agora que ele tem de Deus volta ao normal. Ele sabe agora quem é Deus de novo. Grossas nuvens se desfizeram, versículo 17. Houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumniaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar pelo teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Então, isso que Asaf faz depois de questionar a Deus é o que nós precisamos fazer. O problema é que muitas vezes nós paramos lá atrás nos questionamentos, nos porquês. Por que Deus? Por que comigo? Porque isso só acontece comigo. Nós gostamos dos sons, nós gostamos de lamentar nessa vida, nós nos depreciamos tremendamente, nós gostamos do sol. Já percebeu? Porque é só comigo. Aliás, nós fazemos isso para tudo. O farol só fecha para mim, só bate no meu carro. E isso só acontece comigo. As provações e tentações não só não acontecem com milhões e milhares de pessoas. A diferença é como nós vamos nos comportar diante disso. Ele encerra dizendo no versículo 20: ele considera o Senhor agora como seu pastor guia. Ele voltou ao equilíbrio emocional dele. Porque o povo ao qual ele faz parte, tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Ele lembrou que o povo conduzido, e ele é parte desse povo, então o Senhor vai me conduzir. É o Senhor quem comanda a minha vida. Asaf, no final do salmo, quer que nós pensemos nisso. Assim como o Senhor guiou o povo no deserto. E vocês conhecem a história. Aliás, Deus inclusive não permitiu que eles fizessem a rota mais rápida, porque eles iam ter que lutar contra um povo chamado filisteus. Eles iam perder a guerra de primeira. Eles não sabiam lutar ainda, precisavam aprender a lutar com povos menores até chegar à terra prometida. E Deus muda a rota deles. Não foi por acaso que eles demoraram os 40 anos, quando podiam concluir, quem sabe, em 40 dias. A rota era muito pequena do Egito à terra prometida, mas eles foram lá embaixo, na Península do Sinai, e rodearam. Sim, muitas vezes ficaram lá por conta do pecado, por blasfemar, mas a primeira mudança de rota foi o próprio Deus que quis conduzir para que eles não fossem mortos pelos filisteus. A tua vida está na mão de Deus, os teus projetos, os teus sonhos, tudo está na mão de Deus. As suas dificuldades, as suas tensões, as suas preocupações, tudo está na mão de Deus. Então, quando nós passarmos por momentos de grande tensão, como nós dissemos no início, tá? Problemas gravíssimos, angústias, eu não sei se você está enfrentando o seu trabalho, não sei se você está incapacitado de alguma forma, uma doença que está te incomodando, problemas financeiros, eu não sei se o teu lar como está. Só você sabe, você é Deus. Quem sabe isso tem te consumido. Você não tem dormido, comido pouco, irritado demais, na frente dos outros, não é beleza, mas em casa, quem sabe a tua esposa diga para você: comigo você fala diferente, com as outras pessoas você trata bem. Irritadíssimo. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. Então pensa no livro, no Salmo de Asaf, Salmo 77. Guarda ele na tua escrivaninha, guarda ele no teu lugar. Nesses momentos, em primeiro lugar, ora ao Senhor, ora a Deus. Isso eu já sei que você faz. O crente faz isso, de cara. Começa a conversar com Deus, com confiança, confiança. Levante as mãos, estenda as mãos em sinal de rendição. Senhor, mesmo que seja simbólico, não precisa ficar na sua casa lá.
mas de coração fazendo isso, entendendo que é um Deus que está acima, é superior a isso. Se demorar um pouquinho para resolucionar seus problemas, ou solucionar os seus problemas, não faça o que Asaf fez. Ele não quer que nós façamos isso, ele só deu o exemplo daquilo que acontece. Não questione a Deus, não brigue com Deus, não pense no Senhor e comece a agir dele. Sabe como nós fazemos isso? Abandonando a igreja, por exemplo. Eu nem quero ir à igreja mais, nem quero chegar perto, porque Deus me ajuda. E as pessoas vão abandonando a Deus, é a repulsa de Deus, obtinha uma esperança. Não façam isso. Mas se porventura levantar algum questionamento contra Deus, como Asaf fez aqui, como nós precisamos estudar, deixe o Espírito Santo falar com você e começa a recordar aquilo que só Deus pode fazer. Você já tem experiência do controle amoroso. Eu te desafio, você não vai fazer isso, pois eu te desafio a listar, como os homens diz aqui, considerar que é listar. Faça esse exercício, você vai ficar constrangido. E mais que constrangido, vai começar a observar tudo que Deus já fez com você, a saúde dos seus filhos, o alimento que está na tua mesa, a saúde que você tem, o trabalho que é pouco, mas tem, o sustento, o ar. Você vai ver o quanto Deus é grande. Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós já estávamos consumidos. Então, faça como Asaf, glorifique a Deus, exalte a Deus, olhe para a criação de Deus. Lembre-se que o Senhor é o teu pastor, o teu guia, como o teu hino salmo diz. O teu povo que conduziste, o Senhor é o pastor desse rebanho, desse grupo, pelas mãos de Moisés, sabe? E dá uma vida também. Que Deus te abençoe muito. Que a destra de Deus, a tua visão, mesmo no momento de descontrole, não mude. Eu não quero que você fale jamais, como Asaf falou, não pôs a destra do Altíssimo. Ele está lá, ele intercede por nós. É o nosso advogado, é o nosso Jesus, que Deus está mostrando. Confie nesse Deus mais um pouco. Lute mais um pouquinho com o Senhor. Você vai passar por esse momento. Você vai passar pela turbulência, pelas angústias. O Senhor é o teu pastor que está contigo. Amém? Por isso que nós cantamos, toda alma sequiosa chega a voz do Salvador. Aí ele reconhece quem é o seu Senhor. Eu quero encerrar nosso culto cantando o hino 115.